O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios da psicologia no âmbito da saúde, do Humberto Presser. Esse aqui já é o segundo livro do autor resenhado aqui no canal, eu vou deixar o link para o vídeo anterior na descrição do vídeo. Naquele vídeo a gente conversa sobre um livro dele intitulado Teorias Comportamentais, Abordagens Contemporâneas. Bem, como vocês já devem ter percebido pelos títulos dos seus livros, sim, Humberto é um psicólogo, ele tem um currículo bastante extenso que a gente tem aqui, ó, na orelha do livro. E nesse livro aqui, que é na verdade um trabalho acadêmico, ele é o resultado de anos e anos de pesquisa. Humberto compartilha com a gente, então, os seus conhecimentos sobre a área da psicologia da saúde, que é uma área bastante interessante. E como de costume, todas as vezes em que eu comento com vocês sobre livros de áreas que eu não domino, gente, fiquem à vontade nos comentários desse vídeo para acrescentar informações ou para corrigir alguma bobagem que eu venha dizer ao longo do vídeo. Eu realmente li esse livro com o meu olhar leigo, né, com o meu olhar de leitora comum, certo? Então aqui nesse livro o autor começa contando pra gente todo um histórico da psicologia da saúde, mas em algum momento aqui no livro ele vai realmente tomar o viés da psicologia hospitalar, que é inclusive a parte que mais me interessou aqui nesse livro. E bem, o autor parte então da observação de que o comportamento dos indivíduos, bem como seu estilo de vida e tudo mais, acabam tendo impacto no desenvolvimento de doenças. E dentro dessa questão do comportamento e estilo de vida, a gente vai ter também a importância dos anos de formação desse indivíduo, né? Principalmente ali na infância e adolescência. Tudo é levado em consideração, desde o desenvolvimento de hábitos de alimentação saudável, práticas de exercícios físicos, desenvolvimento dos relacionamentos com os pais e com os demais parentes da família também, como essas pessoas também lidavam com suas doenças, né? Então tudo isso vai refletindo no desenvolvimento do indivíduo. E tem também a questão dos hábitos religiosos, então tudo isso vai ter ali um papel a desempenhar durante o tratamento de doenças mais graves, principalmente na fase adulta. Então a psicologia da saúde tenta entender e dar conta de todo esse processo de saúde e doença, né, num panorama psicológico, social, enfim. Então esses profissionais buscam compreender todas essas variáveis psicológicas que estão presentes na manutenção da saúde desse paciente. Além de, claro, né, analisar todo o desenvolvimento da doença e dos comportamentos, né, associados a ela. Então o objeto de estudo desses profissionais seria a forma como esses indivíduos entendem sua saúde, sua enfermidade e vivenciam tudo aquilo, principalmente dentro do contexto hospitalar. Então as relações pessoais e interpessoais também são analisadas. Aqui na página 14 o autor vai dizer uma coisa interessante, olha só. A noção de conflito emocional, da angústia, ansiedade e desespero se equipara à de enfermidade. Tudo que o ser humano pode viver como perturbador é enfermidade e necessita de um tratamento e ser ajudado. Aí ele continua, na maioria das vezes, nem sempre é uma decisão fácil buscar a ajuda de um psicoterapeuta para enfrentar a doença e ser ajudado. Admitir a sua própria fraqueza e relatar ao outro é mais difícil ainda. As pessoas geralmente se sentem embaraçadas e fragilizadas diante de seu problema de saúde e por isso os escondem dos outros. Aliás, não só pelo embaraço, né? Eu conheço muitas pessoas que evitam falar de seus problemas de saúde para não incomodar os outros, né? Então acabam guardando muita coisa para si. É aí que entra então a psicologia da saúde, né? O papel fundamental da psicologia da saúde é oferecer esse alento, digamos assim. Então os profissionais, na verdade, vão oferecer essa contribuição para a melhoria em geral e bem-estar dessas pessoas. O livro é dividido em 4 grandes capítulos, eu vou dizer aqui os títulos para vocês. Então ali o primeiro capítulo é Psicossomática de Hipócrates, a psicanálise. Então o autor vai dar um panorama histórico aqui da psicanálise ligada à área da saúde. No segundo capítulo nós temos aqui a doença psicossomática, observação clínica. No terceiro capítulo nós temos a breve reflexão sobre a postura do profissional da saúde diante da doença e do doente. E por fim, no quarto e último capítulo, a gente tem o ressignificado da prática clínica e suas implicações na realidade da saúde. Ali na última página do livro nós temos então as referências que foram usadas pelo autor. Provavelmente são autores bastante conhecidos aí de vocês da área da psicologia, né? Nós temos ali então o Camon Angerami, temos também o Valdemar Augusto Angerami, né? Me pergunto se eles são parentes, não é mesmo? Nós temos também o Mark Dumas e o Marcelo Volich. Então esses foram os autores que com suas obras, né, serviram de referência então para Humberto Presser. Agora, uma coisa interessante a respeito desse livro é um detalhezinho aqui no currículo do autor, né? Ele é, dentre diversas especialidades, especialista em psicologia pastoral.
Por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo aqui do livro todo a gente vai percebendo alguns detalhes, como por exemplo, quando ele se refere a Deus, ele escreve Deus com letra maiúscula. Então o autor não deixa de mostrar aqui pra gente que para a superação de doenças ou para o tratamento longo, principalmente de doenças mais graves e etc., a religião ou crenças em geral ali daqueles pacientes os ajudam de alguma forma. Então, principalmente ali lá pelas últimas páginas do capítulo 2, o autor vai se estender ali sobre o papel da crença em Deus para a superação de enfermidades. Aliás, não só dos pacientes, né? O autor também observa os acompanhantes dos pacientes. Então, por exemplo, o autor aqui, para além de tudo isso, o autor comenta bastante sobre o tratamento de câncer. Então, ele conta aqui em alguns momentos sobre observações de pessoas que estão ali fazendo, por exemplo, sessão de radioterapia ou quimioterapia, e você tem ali os acompanhantes. Então, você nota ali naquelas pessoas também, isso é uma coisa que, né, posso contar por experiência familiar, já tivemos um problema bastante grave na minha família com relação a isso. É notável que pessoas que trazem ali um crucifixo no pescoço ou a Bíblia na mão, enfim, essas pessoas tendem a ser um pouco mais otimistas com relação à sua melhora. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto até que ponto esse otimismo por conta da religião é uma coisa assim tão importante mesmo durante esse processo de tratamento e tudo mais. Chega um momento em que a cura passa a ser atribuída a essa questão religiosa e não ao trabalho exaustivo dos profissionais de saúde, entende? Para ser bastante sincera aqui com vocês, eu não sei se eu concordo tanto assim com essa importância que o autor dá à religião nesses casos aqui nesse livro, mas eu também não tenho lá uma opinião muito formada. Fiquem à vontade aí nos comentários para me dizer o que vocês acham a respeito disso. Quem sabe, né, lendo aí os comentários de vocês eu chego a uma conclusão melhor. Ou pelo menos mais clara, digamos assim. Mas então, de volta aqui ao livro, o que o autor faz aqui nesse livro então é construir pra gente um panorama histórico da psicologia. Então ele vai contar pra gente bastante sobre Freud, sobre as pesquisas dele, por exemplo. Além desse panorama histórico, ele vai contar pra gente também como essa dita, né, chamada psicologia da saúde, ou mesmo a psicologia hospitalar, né, per se, passou a ser mais estudada, não só em especializações, mas hoje em dia essa é uma matéria recorrente, né, nos cursos de psicologia Brasil afora. Então essa especialização, entre aspas, é um pouco mais recente, ela vem ali dos anos 70. E o trabalho de pesquisa e o trabalho em loco desses profissionais, né, me deixou assim bastante, como é que eu vou dizer, tocado, eu diria, né? Porque são profissionais que estão tentando entender ali o contexto daquelas pessoas e melhorar a sua qualidade de vida enquanto, né, elas estão ali em tratamentos de doenças tenebrosas. Aliás, tenebroso é uma escolha de adjetivo muito ruim de minha parte. Eu diria mais assim, assustadoras. Então, naquele primeiro momento em que você recebe a notícia de que você está com câncer, para se não todas, a grande maioria das pessoas, aquilo é um momento muito difícil. E você saber que existe ali um profissional para te ajudar, né, tanto no seu bem-estar físico, social, emocional, enfim. É um trabalho muito bonito e ao mesmo tempo me passa a impressão de que é um trabalho nada fácil. Por mais que a gente conheça pessoas, né, que levaram numa boa esse tipo de tratamento, né, de doenças mais complicadas, a gente sabe também que existem pessoas que ficam revoltadas, enfim, não aceitam aquilo. Deve ser complicadíssimo. Então é isso, eu deixo aqui para vocês a dica desse livro, muito interessante mesmo, não só para as pessoas que são da área da psicologia. Eu, como disse para vocês, li esse livro como uma leiga, né, como uma leitora comum. Foi uma leitura bastante elucidadora, foi uma leitura que me fez repensar algumas coisas, né, que eu como filha, né, também presenciei. É mais um livro do autor que eu recomendo também para você aí que está pensando em prestar um vestibular para psicologia. Esse livro aqui dá um panorama muito interessante a respeito de todos os aspectos da psicologia da saúde. Apesar de ser aqui um trabalho técnico da área de psicologia, a gente tem uma linguagem tranquila de acompanhar também. E minha única ressalva com relação a esse livro é a questão da revisão. Então nós encontramos ali alguns errinhos bem complicados e realmente é aquilo, né? Toda vez que a gente pega um livro autopublicado, a gente nota que essas editoras de autopublicação, elas realmente pecam nesse aspecto. Mas também não é nada que interfira muito na leitura, o conteúdo do livro é excelente, fica a dica aqui para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!